pessoal, aqui é a Vera Lima, nós estamos no Mais Saúde. Gente, precisamos falar sobre saúde no ambiente de trabalho, segurança no ambiente de trabalho. Eu tenho certeza que você tem ouvido falar muito sobre uma norma regulamentadora, número 1, a NR1, e ela tem surgido não só, na verdade ela não é nova, ela é de 1978, foi reeditada, atualizada e está agora trazendo assim uma série de informações importantes e de mudanças de paradigmas. E por que nós precisamos conversar sobre saúde e segurança no trabalho? Porque, afinal de contas, a gente vive mais tempo no ambiente de trabalho do que nos outros lugares das nossas vidas. Onde você fica 8 horas durante um dia? Onde? Em que lugar? Às vezes nas casas da gente, nas nossas residências, mas um final de semana. Então, olha, de segunda a sexta, isso eu estou falando para quem não está na escala 6x1, não é, gente? Porque ainda tem a escala 6x1, que é muito pior do que isso. 44 horas semanais. Então, a pessoa, ela precisa de encontrar no ambiente de trabalho a segurança. E é por isso que nós estamos tratando desse assunto. E ele será um tema muito trabalhado aqui no Mais Saúde, porque são várias e várias fases. Nós vamos falar de vários momentos. Vamos dissecar a NR1. Vamos começar do início até o fim. Primeiro entendendo o que é essa norma, depois o que ela traz de regramento para empregado, o que ela traz de regramento para empregador, o que ela propõe em termos de saúde, o que é salutar, o que é importante a gente observar no nosso dia a dia, nessas relações. E nesse primeiro episódio, que nós estamos chamando assim, da NR1, nós vamos falar um pouco sobre o contexto dessa norma, conversar e entender o que é isso, por que ela chegou e está sendo tão falada neste momento, né? Por que ela é temida por uns e mal entendida por outros? E aí, por aí que a gente vai conversar. Então, pessoal, nós estamos aqui recebendo duas pessoas maravilhosas que vão nos ensinar muita coisa sobre a NR1. Talvez elas tenham até condições de esgotar o tema, mas num primeiro momento nós vamos focar em alguns pontos. Está aqui conosco a doutora Patrícia Pinto de Paula. Eu vou contar um pouquinho sobre ela para vocês. Eu conheci a doutora Patrícia através da nossa querida Jennifer Souza, que é a presidenta do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. A Jennifer está aqui conosco, né? Bem-vinda mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. E a doutora Patrícia, que eu acabei de conhecer. Muito obrigada pelo convite, me sinto honrada nesse encontro com um tema inadiável de importância fundamental para a vida. Para a vida, gente. E é isso, é a vida que importa, é a vida. Vocês vão entender por que é isso. E olha, eu queria dizer para vocês que a doutora Patrícia, ela é professora da PUC Minas, ela tem doutorado em saúde pela USP, gente, que é a maior universidade pública do Brasil hoje, não é, doutora? Sim, está entre as melhores, né? Está entre as melhores, vamos dizer assim, porque tem muitas boas também. Está entre os melhores significa que vale a pena a gente levar a sério e prestar atenção nisso. Doutora, eu deixei de falar alguma área que você está atuando, que você gostaria? O que eu teria a complementar é que o ser trabalhadora em psicologia, que eu tenho muito orgulho desse meu ofício, é porque exatamente como professora eu sou trabalhadora e como professora em psicologia, eu sou trabalhadora em psicologia formando futuras e futuros psicólogos, né? Na Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Olha só, gente, que importante. Então, olha, nós estamos estendendo um tapete vermelho para você, porque a gente valoriza pouco os nossos educadores, as nossas professoras. Nós temos uma relação com a educação, infelizmente, muito distante do que deveria ser, né? Porque aquele que está aí para nos ensinar o que ele aprendeu, para nos abrir os olhos, para nos levar para outros caminhos, é uma profissão, gente, ela não só te educa, ela te liberta para uma série de situações. Está aqui a Jennifer também, Jennifer Souza,
Você gostaria de dizer o que para a gente começar o Mais Saúde? Eu estou muito feliz, Vera, de estar aqui novamente e trazendo uma trabalhadora, né, em psicologia com a gente. Estou encantada com ela. Nós estamos, né, nessa demanda sobre o que nós vamos falar hoje, né? Psicologia organizacional do trabalho, saúde da trabalhadora e do trabalhador de Minas Gerais, aí incluir esse debate sobre os riscos psicossociais, né? Foram os nossos trabalhadores e trabalhadoras da PUC, Minas, que trouxe essa demanda inicialmente para o nosso sindicato, para que a gente pudesse, né, começar a dialogar sobre isso. Então, é um prazer, né, a gente fazer esse diálogo e estar aqui com você e com a Patrícia, né, a nossa doutora Patrícia, aqui dialogando sobre saúde da nossa trabalhadora. Em 2024, a NR1 ela foi atualizada e aí ela trouxe esse ponto, né, do adoecimento psicossocial, do adoecimento mental, né, no ambiente de trabalho, que a Jennifer pontuou aqui, né, de uma forma bem legal. Mas eu queria saber de você, a NR1, essa norma regulamentadora, que bicho é esse? Ótima questão. Quer dizer, a NR significa todo um processo em saúde da trabalhadora e do trabalhador no Brasil. Então, lá nos idos 1970, publica-se as primeiras NRs, que elas vêm como uma diretriz para que todas as organizações, público, privado, organização do terceiro setor, portanto, estou falando de empresas, estou falando de instituições que prestam serviços públicos e também do terceiro setor, que é a economia solidária, as cooperativas, as organizações sociais, as organizações não governamentais. Qualquer que seja, portanto, né, essa natureza jurídico-contábil da organização, ela tem de seguir regras para prevenir riscos físicos, riscos mecânicos, riscos químicos, biológicos. Se a gente pensa no trabalho desenvolvido em mineradoras, a fuligem, né? E estamos em Minas Gerais, os riscos biológicos na área da saúde, na área da educação, numa sala bem fechadinha, bem quentinha, mas alguma criança, algum adolescente, algum adulto resfriado. Então, todo e qualquer trabalho, Vera, ele tem um componente misto e complexo de riscos. Na medida em que os anos foram passando, as décadas, e a tecnologia foi desenvolvendo, novos riscos foram aparecendo. Então, os riscos psicossociais é uma norma que vai atualizar, reconhecendo o ambiente de trabalho e as relações de trabalho. Porque estamos num momento histórico da vida humana, nesse maravilhoso Brasil, nessa maravilhosa Minas Gerais e em Belo Horizonte, como em todo e qualquer lugar do mundo, estamos num momento em que a hiperconectividade pelo computador, pelo celular, faz com que as informações circulem de forma muito acelerada. Mas não só as informações, as cobranças também. Sim. E, como humanos, nós temos tanto capacidade de adaptabilidade, de adaptação às novas exigências de novos conhecimentos, novas habilidades e até responder às novas demandas, às novas metas, os novos cronogramas, mas nós também, como humanos, temos limites. Sim. E essa tecnologia, ela adentra o nosso ambiente de trabalho, inclusive também o nosso ambiente de lazer, de descanso. Com isso, a gente não para. E esse não parar faz com que, em determinadas situações de trabalho, essas exigências se configurem como riscos invisíveis, mas não menos danosos. Como, por exemplo,
rotatividade de jornada de trabalho, a questão sobre a escala de horário de trabalho, a alocação, o direcionamento de tarefas num processo integrado, qualquer que seja esse trabalho. Então, nós estamos, felizmente, com uma tecnologia que nos hiperconecta a qualquer tempo e horário, e a qualquer espaço e localidade, mas, infelizmente, essa mesma tecnologia, ela traz muita tensão nas cobranças, nas relações de trabalho, entre colegas e na hierarquia e clientes. Porque quando a gente liga pedindo um fast food, que seja, a gente acha que esperar 5 minutos é muito, né? E aí o motociclista, o menino da bike... Aí é só a gente sair do local, do lugar que a gente está numa empresa e ir para o local que a gente está de seu demandante. Mas, professora, como é que nós estamos diante disso aí no dia a dia? Quem está preparado para viver isso? Me conta. Estamos aí, preparados pois ou não? É, perfeita questão. Então, estamos preparados ou não? Né? Porque em 1º de fevereiro de 2023, a Organização Mundial da Saúde, que tanto nos ajudou na época da Covid, Sim. com ações de orientação planetária, ações planetárias, ela decretou uma atualização do Código Internacional de Doenças. Então, em fevereiro de 2023, o transtorno mental por exaustão, que é um cansaço sobre o qual a gente não tem controle, porque as demandas são externas do trabalho, decretou-se o burnout, que é uma síndrome, um conjunto de fatores que desencadeiam, e o transtorno de um esgotamento, desenvolvendo fadiga, desenvolvendo depressão, desenvolvendo fobia, transtorno de ansiedade. Tem um conjunto de transtornos mentais. E que, desde esta data, 1º de fevereiro de 2023, tornou-se relacionado ao trabalho. E isto por quê? Porque o índice de adoecimento psíquico, transtornos mentais, como o Código Internacional de Doença reconhece, escalou um crescimento de 65%. É muita coisa, né? É muita coisa. É muita coisa. E hoje, você diria que onde está o principal problema disso tudo e a solução para a gente viver, então, um tempo em que a NR1 vai deixar de estar só no papel e estar na vida concreta? Ótimo. Porque a NR, como as outras 36 NRs, essa NR1 é a primeira, vai elencar os riscos presentes no trabalho, e os riscos psicossociais, eles não são visíveis à primeira vista. Não são mensuráveis como o risco de sonoro, como o risco de elementos biológicos. É muito importante a psicologia, enquanto ciência que estuda, que pesquisa, que publica, e enquanto profissão, né, Jennifer, você é nossa presidenta do Sindicato de Psicologia em Minas Gerais. É importante que este trabalho de verificar, mapear, diagnosticar, para prevenir transtornos mentais, depressão, fobia, ansiedade, a passagem de uma situação de cansaço para um burnout, a passagem de uma tristeza para uma depressão profunda a tal ponto de cometer-se suicídio no local de trabalho. Índices muito significativos, muito alto, né? E aí a psicologia é a ciência e profissão que tem ferramental de trabalho para diagnosticar e orientar a gestão, a supervisão, a coordenação, o dono da empresa ou o diretor da instituição pública ou uma coordenação coletiva de uma organização social. Retomando o que eu disse, né? Qualquer empresa, qualquer organização tem de haver com a NR1. Mas a NR1, ela vai fazer
prevenção se na equipe de saúde e segurança houver a psicologia. Porque a gente alcança o que raio-x nenhum alcança. A psicologia consegue diagnosticar o que nem a nanotecnologia de uma ressonância magnética consegue alcançar. Porque nós somos os especialistas, as especialistas, capazes de alcançar as relações humanas que às vezes são desumanas no trabalho. Sim. Ô, Jennifer, e aí o papel do sindicato, que a gente sabe, todo mundo cobra do sindicato que ele faça ali a gestão, né, salarial, que faça negociação para as melhores condições no trabalho. Mas eu vejo até que nesse aspecto aqui da NR1, vocês vão ter que fazer um pouco mais, né? Fazer aí um olhar da psicologia sobre esse ambiente de trabalho. E aí, sei lá, um sindicato talvez cidadão, pedagógico, enfim. Vocês estão preparados para isso? Então, nós estamos preparados, né? Nós temos muitas entidades da psicologia que vão trabalhar junto. O papel do sindicato, Vera, eu acredito que é muito importante, né? Porque nós também vamos trabalhar aí junto com todas as organizações de saúde, vamos trabalhar junto com a Superintendência de Trabalho, Ministério do Trabalho, né? Nessa talvez inserção da psicologia nessas equipes. Porém, eu vejo o papel do sindicato, o papel social, muito importante. Né? Então, nós estamos hoje discutindo dentro da nossa própria central muito essa questão da saúde do trabalhador, né? E da trabalhadora. Então, qual que é o papel do sindicato se a gente ignora a prevenção também desse adoecimento? Então, a gente está ali lidando com o trabalhador e a trabalhadora adoecida o tempo todo. Né? Então, eu vejo que nós temos um papel importantíssimo, significativo, dentro dessa discussão da NR1, né? E do que a doutora traz, né? Sobre a ciência, profissão, a importância da ciência, da psicologia nessa discussão e nessa prevenção do adoecimento, porque nós estamos falando de prevenção. Então, quando a gente fala de prevenção, nós não podemos falar de pensar ali um outro profissional que não um profissional com olhar técnico sobre aquela questão para identificar esse fator de risco. Então, é o profissional de psicologia, né? E aí nós vamos entrar com as outras entidades que vão, né? Porque a própria doutora traz um olhar que é científico, que é próximo ao sindicato, precisa, né? Ela é trabalhadora também, mas que é um olhar um pouco fora, né? Do que talvez fosse o papel do nosso sindicato. Porém, nós estamos o tempo todo com esse trabalhador e essa trabalhadora adoecido. Né? No sindicato de psicologia, eu vou lidar com o trabalhador de psicologia, mas no sindicato dos metalúrgicos, com quem a gente tem parceria, nós vamos lidar com esses outros trabalhadores que estão dentro das empresas, o sindicato dos enfermeiros, né? Com quem temos parceria também. Estamos falando de uma área aí que tem elevados índices, infelizmente, até mesmo de suicídio. Sim. Né? E depois da pandemia a gente vê um adoecimento cada vez maior. Então, eu acho que o sindicato ele tem um papel fundamental, sabe, nessa discussão. Sim. E nesse reconhecimento desse profissional compondo essas equipes. Gente, nós estamos chegando no finalzinho do nosso podcast, do Mais Saúde, falando aí sobre a NR1, contando um pouquinho do que é essa norma, quais são os impactos dela no ambiente de trabalho e falando principalmente aí do risco psicossocial na saúde, na segurança do trabalhador e da trabalhadora. Lembrando que os desafios são muitos. Vem um tempo aí de muita persistência, de muito trabalho, de muito entendimento, de muita cooperação, porque não é fácil. Não é fácil para as empresas, não é fácil para os empregadores, não é fácil para as entidades sindicais, porque a gente sabe que
são muitos desafios. A Jennifer acabou de falar para a gente aqui que vai precisar, então, de estar todo mundo junto, de mãos dadas, para a gente entender o que é isso, né? E para a gente também caminhar numa sinergia que faça com que a NR1, que essa norma, né, de saúde e segurança do trabalho, seja efetiva nas relações trabalhistas, laborais, para a vida, tá bom? Então, olha, está chegando ao fim aqui do Mais Saúde, quero que você continue com a gente, porque nós teremos segundo tempo com a Jennifer Souza, presidenta do Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais, e com a professora Patrícia Pinto de Paula, que é professora da PUC Minas, gente, nossa querida PUC Minas, uma das melhores universidades do país, privado, né? E ela também vem da USP, fez doutorado lá e sabe tudo sobre saúde e segurança no ambiente de trabalho, com a visão aí da psicologia, que é a área que ela trabalha, milita, enfim, é a área a qual ela escolheu, né, para sua profissionalização e para sua entrega. Então, ela tem muito a nos falar e ela vai voltar. Um queijo e um beijo para você. Aqui é a Vera Lima e você está no Mais Saúde.